Pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que se você tiver pais narcisistas, você não consegue traduzir a espada reluzente? O que Deus explica a respeito de pessoas que ela vive numa extremidade das suas próprias iniquidades. Então, é impossível você pegar a razão sem você querer estudar a tradução, porque Deus explica de quando as pessoas elas vivem na extremidade das suas próprias iniquidades, todos os seus atos, tudo aquilo que os pais vão fazer, todas as atitudes dos pais vão botar para fora as extremas iniquidades. Mas se você não quer entender sobre a verdade, você não consegue entender a tradução da desunião. Porque é que uma casa, uma família, que ela vem de um lar de traição, um lar disfuncional, os pais, quando eles são narcisistas, que ele já carrega a extrema iniquidade nos atos dos pais, você vai ver na vida dos pais, porque é que ele está sempre contra os filhos. Deus explica que em todos os seus atos vai transparecer sobre a espada reluzente. E é por isso que eles vão estar sempre desfazendo do filho, rebaixando o filho, comparando o filho, querendo mudar o filho. Quer dizer, na visão, ele não quis se ver. Mas agora quando ele vê os filhos fazendo aquilo que ele mesmo discordou, que ele esqueceu, que ele não quis ver, ele não vai conseguir entender pela própria visão. Então, quais são as características que, se você teve pais que são narcisistas, você vai ver na fala dos seus pais a contradição. Por que é que ele não consegue apoiar? Por que é que ele vai desfazer? Por que é que ele não consegue entender? Por que é que ele fala, eu digo para os meus filhos, mas os meus filhos não querem ouvir, não querem entender. Então Deus explica que eles vão ser como um rei profeta da Babilônia. São como os profetas babilônicos. E o que isso quer dizer? Que eles vivem apenas por interesse dentro da própria casa. Pais e filhos. E os filhos tentam sobreviver com esses pais por qual motivo? Que é o que eu vou explicar aqui para você. As características desses pais, que eles já vivem nessa reluzente espada, geralmente nessa casa, que é assim, os pais são pais que matam os filhos com a palavra. Ele não mata apenas carnal, ele mata os filhos espiritual. Ele deixa os filhos sem visão, ele deixa os filhos sem esperança. Exemplo para que você entenda. Eu vou ler isso em Isaías, para você ver que Deus ensina isso no manual de vida. Que se você não quer se afastar dos seus pais, para que assim ele consiga ver o resultado, o reflexo do que foi que ele fez com ele, com os filhos dele, com as escolhas dele, por ele alimentar a vida toda as suas próprias iniquidades, você vai perceber na comunicação. Você vai perceber na razão daquela pessoa. Por que é que ela está o tempo todo desfazendo? Eu vou ler lá em Ezequiel. Quer dizer, exemplos para que você entenda do que Deus está explicando lá em Ezequiel. Se você tem pais narcisistas e você é trabalhador, o seu pai ou a sua mãe que for narcisista vai dizer que você é interesseiro. Se você é vaidoso, o seu pai, quando vê a sua vaidade, ele vai começar a desfazer. Ele vai dizer que você quer ser melhor do que todo mundo. Ah, porque você tem um carro. Um exemplo, para que você entenda do que Deus está explicando aqui em Ezequiel. Ele vai desfazer da coroa. Que é o que eu vou explicar para você na leitura, o que Deus está explicando. Ah, você tem um carro, você está se achando que é melhor porque você tem um carro. Um carro é uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que ele é usado para o bem, o carro também é usado para o mal. Se ele pegar fogo com você dentro, não sobra nem as cinzas. É mais ou menos isso que você vai ouvir quando você tem pais narcisistas, que ele vive desfazendo de tudo aquilo que um dia ele deu razão para ele. Mas ele não quer a razão para você.
E Deus explica isso lá em Ezequiel. A palavra dele é quem tem razão. O sentido da vida dele é quem tem razão. E é por isso que você não consegue pegar a visão desse pai, que ele está o tempo todo rebaixando, desfazendo, comparando. Quer dizer, ele está dizendo que está ensinando. Ele está dizendo que ele está mostrando a verdade para o filho. Quer dizer, ele é usado como profeta da Babilônia. E Deus explica isso. Então, as características, para que primeiro você entenda a leitura, eu vou traduzir para você as 10 características que, se você teve pais narcisistas, você vai ver isso dentro da sua casa. A tradução, como é a visão desses pais na vida dos filhos. Porque é que ele está o tempo todo, tudo que ele fez na vida dele, ele deu razão em fazer. E você, quando amadurece, você diz assim, meu Deus, tudo que eu faço, você já fez. Tudo que eu faço, você já fez. E agora você vive desfazendo, dizendo que eu não posso fazer, que eu estou errado em fazer. Quer dizer, a distorção de valores, aquilo que ele fez e que ele viu razão, agora ele não quer que você faça. Agora ele não quer ver você fazer, você fluir, você entender. Então, na sua visão, ele quer dizer que é uma preocupação, que ele está se preocupando com você, que ele está querendo prevenir você, que você não sabe o que é o mundo, que você não sabe o que é as pessoas, você não consegue entender a visão e a razão desses pais quando eles são narcisistas e profetas da Babilônia, porque ele não crê no poder da palavra. Mas, naquilo que ele fala, ele vai dar razão à fala dele. Então, Deus explica lá em Ezequiel que ele vai viver, os pais, eles vão viver indignados, insatisfeitos, porque ele quer controlar, porque ele quer limitar, porque ele quer entender. Então, ele quer ter razão na fala. Então, quer dizer, eles vão torcer contra os filhos e não a favor dos filhos. E é por isso que eles vão viver indignados, porque Deus diz, eles já estão sendo castigados pela sua extrema iniquidade. Olha como é grave. Eles estão sendo castigados pela sua extrema iniquidade. Ele nunca quis se ver como errado, ele disse que tinha razão em tudo que ele quis fazer. Mas ele teve razão, mas ele não vai dar razão aos filhos, para que os filhos façam aquilo que os filhos têm que fazer, têm que sobreviver, têm que esconder, têm que querer entender apenas pela visão, por não ter maturidade ainda o suficiente de entender a natureza desses pais que não souberam, não quiseram saber a respeito de iniquidades. Então, o que é que você vai perceber para poder eu ler lá, que você entenda a leitura? O que é que Deus está explicando lá em Ezequiel, né? Você vai ver, na casa desses pais que são narcisistas, eles usam da palavra com autoridade. Ele não respeita os filhos. Deus está explicando lá em Ezequiel que pais que são narcisistas, eles vão estar o tempo todo contra os filhos, e usando da palavra contra esses filhos. Porque ele já vive na indignação, na insatisfação, na blasfêmia. Olha como é grave. E é por isso que, se você tem esse tipo de pai ou mãe, você tem que pedir a Deus para conseguir se afastar, para conseguir se proteger da palavra, porque a palavra, ela fere. A palavra, ela tem sentido. Ela tem algum sentido. Então, os pais, eles usam a palavra contra os filhos. Pais que são narcisistas, ele usa as palavras, ele usa a Bíblia, ele usa a palavra de Deus, mas para desfazer, para desmotivar os filhos. Quer dizer, são pessoas que são profanas. Você vai perceber na fala desses pais. Então, Deus explica lá que nos atos, você vai ver todo o pecado em todos os atos desses pais
que são narcisistas, né? Então eles usam a palavra sempre com autoridade. Eles não creem no poder da palavra, mas ele está usando sempre, desfazendo, rebaixando, comparando e usando a palavra com autoridade, sem ensinar nada para os filhos. Porque eles, geralmente, pais que são narcisistas, eles não têm nem autoridade, nem paciência, nem amor e nem gratidão. Eles desconhecem a respeito do fruto do Espírito. Então, eles criam um Deus para ele. Eles vão criar uma razão para ele. Então, no início, Deus explica que no início, eles vão acreditar que isso também é sobre Deus. Quer dizer, se eu falo, então você vai perceber que esse pai, ele vai falar contra o filho e ainda vai dizer quando o filho quebra a cara, bem feito. Você não quis me ouvir? Você não quis fazer o que eu queria que você fizesse? Tá aí, você quebrou a cara. Bem empregado. Bem empregado, foi bom mesmo que você quebrasse, foi bom mesmo que você se lascasse, foi bom mesmo que você visse que esses seus amigos não eram amigos seus. Quer dizer, se eles não, a pessoa que ela está vivendo na extrema iniquidade, os castigos da extrema iniquidade, eles quiseram esquecer e eles estão usando as suas próprias experiências, eles não quiseram lembrar. Eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. Eles não quiseram entender dentro deles a razão da visão. Então, eles quiseram esquecer as suas maus lembranças, mas na hora que eles estão convivendo com os filhos, que eles estão dando conselhos contra os filhos, que eles estão usando a palavra contra o filho, eles estão usando ainda assim a profecia, dizendo que são profetas de Deus. Quer dizer, eu não disse a você que isso ia acontecer? Eu não disse a você que você não tinha amigos? Eu não disse a você que não era para você confiar? Eu não disse a você que não era para você viajar? Eu não disse a você? Tudo ele está usando a palavra contra. Querendo limitar esses filhos e dizendo até que são profetas, que são sábios. Por isso Deus explica lá em Ezequiel que são a palavra são como profetas da Babilônia. Não tem nada de profeta de Deus. Eles não sabem nada a respeito de Deus, por isso eles não quiseram saber nada sobre a Bíblia. Ou usam alguns versículos isolados, tipo, você tem que honrar pai e mãe. Você tem que honrar pai e mãe, mas os outros versículos, eles dizem, se ele foi falso com os amigos dele, ele vai dizer quando você tem algum amigo, que seus amigos são todos falsos. Então, quando você vê a falsidade dos seus amigos, né, que ele profetizou, esses seus amigos são todos falsos. Você tá dando valor a esses amigos aí, você vai quebrar a cara com esses seus amigos. Você vai quebrar a cara nesse relacionamento. Aí quer dizer, no início, você pensa que é realmente você que não sabe. Realmente, Deus fala com meu pai ou com a minha mãe, porque meu pai bem que me avisou, meu pai bem que me falou. Entende? Que no início da vida a pessoa vai ficando confundido e vai acreditando que esse pai ou essa mãe, quando é narcisista, Deus falou. Deus avisou. Minha mãe falou e eu não quis ouvir, né? Você fica meio confundido pela visão, porque eles não quiseram Deus. Eles não quiseram, mas agora eles vão usar a palavra de Deus para controlar, para limitar, para pôr no pescoço deles. Eles querem, esses pais que são narcisistas, ele quer botar os filhos, ele usa como se fosse profeta de Deus, para pendurar no pescoço deles os próprios filhos. E eu vou ler para que você entenda isso, né? Eles usam de adivinhação como se fosse profecia. Por isso eu expliquei isso para você, que eles vão dizer, bem feito, quando os filhos quebram a cara, porque eles dizem que avisou, que preveniu. Quer dizer, os filhos, quando começam a amadurecer, dizem, meu Deus, tudo que o senhor fez, tudo que o senhor viveu, só você tem direito de viver? Só você tem direito de fazer? Então ele vai dizer, não, eu tô lhe ensinando, eu tô lhe prevenindo. Você não sabe quem são as pessoas do mundo, você pensa que as pessoas do mundo prestam. Entende o que é que eles vão dizer? Os pais narcisistas, eles vão dizer, então eles vão ganhando crédito pela visão, por uma razão, por conta das iniquidades que vão estar já em extrema
iniquidade. Os pais, ele vive em extrema iniquidade. Ele não crê no poder da palavra, mas ele usa a palavra contra os filhos. Por isso a Bíblia diz lá em Ezequiel que a extrema espada está reluzente. São casas que mata a vida dos filhos. Não só, muitas vezes, carnal, mas mata a vida espiritual. Os filhos começam a perder a visão. Começam a não entender mais a razão das coisas. Por que é que o pai quis fazer, mas não quer que o filho faça? Por que é que o pai quis viver, mas não quer que o filho viva? Tudo que o filho vai fazer, ele está dizendo que o filho está fazendo errado. Quer dizer, se o filho viaja, você vive arriscando a vida a troco de nada. Quer dizer, o pai vivia viajando, trabalhando. O pai, ele tinha uma razão de viver, mas agora na razão dos filhos, ele vai estar contra esses filhos. Quer dizer, se o filho é trabalhador, ele vai dizer, você é muito interesseiro. Você é muito usurável, você não pode ver dinheiro. Então, eles são contra os filhos o tempo todo, você vai entender na leitura, né? Eles usam sempre do vitimismo, esses pais que são narcisistas. Então, você vai perceber que ele está dizendo, você só vai dar valor, você não dá valor ao que eu falo. Porque nada que eu falo você vê razão, você só vai dar valor à sua mãe quando eu não estiver mais aqui. Quando eu não estiver mais aqui, quando eu morrer, aí você vai dar valor. Quando eu estiver morta. Quer dizer, ele já não crê no poder da palavra. Ele já está se vitimizando. Se você passa 2, 3 dias sem dar notícia ao seu pai, que ele é narcisista, ou à sua mãe, você está limitando para ele não querer controlar a sua vida, ele vai dizer... Um dia você chega aqui, eu vou estar morta aqui, cheia de barata, cheia de formiga, os urubus já comendo, e você não veio saber de mim. Eles já estão no vitimismo, na manipulação. Porque ele já não crê no poder da palavra. Então ele prevê apenas o mal. Tanto para a vida deles, como para a vida dos filhos deles. Porque são profetas da Babilônia. Entende? Então eles evitam... Eles usam a sua voz, tá lá escrito assim, eles usam a sua voz como júbilo. Quer dizer, ele usa a palavra apenas como júbilo. O mérito da palavra é dele, só ele tem razão em falar. Quando você começa a provar e mostrar para esse pai que ele está agindo de forma errada, que ele tem uma visão corrompida, que só ele quer ter razão em tudo que ele fala... E você vai perceber que o mérito, o júbilo da vida dele, ele vai jubilar em ter prazer de mostrar para os filhos. Ele quer mesmo que o filho quebre a cara para ele dizer assim, tá aí. Você não quis fazer o que eu quis? Você não quis acreditar no que eu falei? Ele quer o mérito, né? Então ele está sempre prevendo o mal, tanto na vida dos filhos, como na vida dele mesmo. Por isso, você vai perceber o vitimismo. Quer dizer, você só vai dar valor ao seu pai quando você não tiver mais pai na terra, quando eu estiver morto. Você, qualquer dia que chegar aqui, eu vou estar morta 3 dias dentro dessa casa e você não vai saber como é que eu tô. Tá entendendo? Ele busca um sentido para a palavra. A pessoa que ela é profeta da Babilônia, ela usa sentido com a palavra. Por isso Deus explica que em todas as suas atitudes, você vai perceber a extrema iniquidade. Ele jogando o pecado para fora. A razão de viver dele está fora. Ele não quis ver, ele não quis entender, ele não quis saber. Mas agora as lembranças dele vai ser toda jogada contra os filhos. Então esses filhos, no início, ele vai achar que realmente Deus fala. Se o pai fala e o filho viu, Deus falou. Deus falou com meu pai quando é narcisista. Deus falou para minha mãe. Mas que profecia é essa que só profetiza contra? Que valor é esse da palavra que só tem valor na boca dele? Só quem tem razão é ele. A razão de viver é dele. Entende o que Deus explica lá em Ezequiel? Eles estão sendo castigados pelas suas próprias iniquidades. Eles vivem na indignação, na insatisfação, buscando uma razão de viver. E é por isso que eles vão estar sempre contra os filhos. Então, eles vivem pelas suas maus lembranças, né? Em todas as suas atitudes, você vai perceber que eles são pessoas profanas.
O que quer dizer uma pessoa que ela é profana? Uma pessoa desbocuda. Uma pessoa que ela usa a palavra como para profanar. É isso que Deus está explicando em Ezequiel. Ele usa a palavra para profanar. São pessoas profanas e são pessoas maliciosas. São pessoas, você vai perceber que são pessoas desbocadas. Como assim? Que Deus é esse? Que ele pode usar a palavra contra, né? Para desfazer, para dissimular a palavra e ainda usando a palavra de Deus. Quer dizer que a palavra só tem sentido na boca dele. Só quem tem razão vai ser ele. Então Deus diz, fuja desse tipo de pessoa. Se afaste desse tipo de pessoa, porque Deus não vai poder lhe proteger a vida toda. Deus não vai poder lhe proteger a vida toda, porque se eles são enganados, eles só vão saber enganar os filhos. Entende? São pessoas indignadas e para eles a palavra só tem sentido na boca dele. Vive sempre esquecidos. Quando você tenta lembrar ele que ele está errado, quer dizer, só você quis viver? Só você pôde viajar? Ele vivia viajando. Um exemplo, os filhos quando estão viajando, eles estão desfazendo. Tá arriscando a vida a troco de nada, tá querendo... Ele não apoia os filhos em nada. Então, ele vai fingir uma preocupação. Os filhos, no início, ele pensa, não, os meus pais, né, eles agem assim porque ele me ama demais, porque ele se preocupa demais comigo. No início, a gente pensa assim. Depois é que você começa a discernir pela visão que essa razão tá corrompida. Tem alguma coisa errada aí, porque ele não valoriza... Ele não dá valor. O valor na vida dele era uma, na sua vida vai ser outro valor. É por isso que até os seus valores, ele vai sair desfazendo daquele valor que você tem. Quer dizer, se você é trabalhador, não, você é usurável. Se você anda viajando, trabalhando, ele vai dizer, não, você anda se exibindo. Você acha que tem um carro é como uma faca de dois gumes, ele serve para o bem e serve para o mal. Você está aí se exibindo porque tem um carro... Tudo ele está jogando contra os filhos. Ele está jogando na cabeça dos filhos, na emoção do filho, no sentimento do filho, que nada tem valor para o filho. Tinha valor na vida dele. Tinha razão para ele. Por quê? Porque ele quer os filhos para viver em sentido dele. Eles querem fazer os filhos para que os filhos vivam para ele. Esse é o sentido de uma pessoa que ela não crê no poder da palavra. Ela quer tudo do jeito dela, na razão dela, no sentido dela. E por isso, na vez dela, ela teve razão. Na sua vez, ela vai tirar a sua razão. Quer dizer, se você paga uma pessoa para ficar com seus filhos, tudo isso eu passei. Você paga uma pessoa para ficar com seus filhos, para poder você viajar, para poder você trabalhar. Ela vai dizer, não, você abandona os seus filhos na casa dos outros... Quer dizer, quando seu filho aparecer aí estrupado, a palavra já não tem mais sentido para eles. Eles já não crê nesse poder da palavra. Quando seu filho aparecer estrupado, molestado, porque você deixava à toa, eles não ajudam a cuidar, eles ainda vão profanar do sacrifício que você faz. Quer dizer, eles viajavam e deixavam você, muitas vezes, na casa da família. Ele não se preocupava se alguém ia estrupar. Mas agora ele está dizendo que você faz a mesma coisa. Agora ele está desfazendo na sua vida. Você entendeu o que Deus explica aqui em Ezequiel? Que eu vou ler para que você entenda. A profanação pela visão. Ele vai estar profanando. É por isso que todas as atitudes, todos os atos, Deus diz, vai transparecer o pecado, a extrema iniquidade que ele viveu. Ele buscou uma razão para ele viver, mas agora ele vai desfazer na sua vez. Quando ele vê você fazer. Quando ele vê você fazer, ele vai dizer que você não tem precisão de fazer, que você está fazendo, na visão dele, você está fazendo de forma errada. Você não tem que fazer, você não precisa fazer. Quer dizer, você não precisa viver. Você tem que viver para ele. Os pais que são narcisistas, eles são assim, entende? Então Deus diz lá, ó, tira o diadema e remove a coroa, que tudo que tinha valor para ele, para você não vai ter valor. É isso que está dizendo lá em Ezequiel. Então, ao revés, 3 vezes está escrito lá em Ezequiel. Ao revés,
você vai ver pela visão a razão como muda. Quer dizer, Deus vai mostrar para ele que ele tem razão com a fala. Por isso, o júbilo, ele cresce. Para ele, o sentido da palavra dele tem sentido, mas só a palavra dele. Só ele tem razão, ele nunca vai estar errado em nada. Você nunca tem razão em falar, você nunca tem razão em fazer, você nunca tem razão na satisfação do seu viver. Ele quer controlar a sua razão de viver. É isso que Deus está explicando em Ezequiel. Por isso Deus explica assim: ao revés, você vai perceber que só ele tem razão com a palavra. Só a palavra dele tem poder. Você não pode falar nada. Quando você mostra que ele está errado com o que ele fala, com o sentido da vida dele, com a razão dele, ele está dando uma desculpa. Ele vai dar uma desculpa para você, que ele está se prevenindo você, para você não sofrer. Por quê? Você vai dizer, pai, por que, ô mãe, né, quando é narcisista, por que você está sendo contra mim o tempo todo? Ele vai dizer, não, eu não estou sendo contra, eu estou lhe prevenindo, para você não quebrar a cara, porque eu quebrei a cara. Quer dizer, a vez dele já passou, a fase dele passou, ele quer que você viva a vida dele. É isso que Ezequiel está dizendo. Ele quer que você viva a vida dele. Então agora ele está usando a palavra contra o filho. Porque quando ele fala que ele vê o júbilo, a graça, é para ele. Porque são profetas da Babilônia. Ele não crê no poder da palavra. Ele não limita o que ele fala. Ele deu razão a ele viver. Mas ele não vai dar razão a você, porque ele não acredita em nada. Nem em sentimento, nem em iniquidades, nem em pecado. Eles são pessoas profanas. São pessoas que vivem profanando. E eles não sabem mudar. Não é que eles não ouvem. Eles não são convencidos mais. A palavra dentro do narcisista, se ele não corre para dentro de Deus para se arrepender de pecado, não tem fruto. Ele ouve, mas ele não é convencido com o que ele ouve. Ele quer convencer os outros com aquilo que ele fala. Entendeu o que Deus está explicando aqui em Ezequiel? Então, vivem consumidos pelo fogo. O que Deus está explicando a respeito disso? Porque são pessoas que são consumidas pela sua própria indignação. São consumidas pelo fogo. São consumidas pela palavra. Elas são pessoas indignadas porque Deus diz lá em Ezequiel, eu te julgarei, eu te julgarei. Eu vou mostrar aos teus filhos quem foi você. Você escondeu o pecado, mas eu não vou esconder. É isso que Deus está explicando aqui em Ezequiel 21 em diante, né? São profetas da Babilônia. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos. O que Deus está explicando a respeito disso? Que são pessoas que vão viver, esses filhos de pai narcisista, eles vão viver como numa encruzilhada, como se não tivesse saída. Por quê? Porque ele vai ver que ele só tem satisfação com esse pai ou com essa mãe quando é narcisista, quando ele está fazendo aquilo que o pai quer. Quer dizer, mesmo você fazendo o que eles querem, você vai ver que você vive numa encruzilhada. Porque quando você faz aquilo que eles querem, eles vão desfazer de você. Quando você ignora eles e quer esconder para evitar um pouco o problema, o dilema, porque ele vive nessa encruzilhada sobre a Babilônia, você vai perceber que nada você consegue mais resolver. Você não consegue mais deter as iniquidades dele, a razão dele, a fala dele. Ele está sempre na indignação. Se você leva esse pai para algum lugar, lá ele vai brigar, ele vai se fazer, ele vai falar contra os seus amigos. Ele vai ser do contra. Em todo momento você tenta entender. Você tenta entender a razão, porque ele está o tempo todo querendo saber quem são as pessoas e escondendo quem eles são. Então eles estão julgando a vida dos outros pelo passado dele. Entende o que Deus está explicando aqui em Ezequiel? Por isso, os filhos vão viver numa encruzilhada, como se vivesse sem saída.
diz, meu Deus, eu nunca consigo agradar esse pai. Eu nunca consigo agradar essa mãe, porque nada, ela não é satisfeita com nada. Então ela quer ter razão com a fala. Eles usam a palavra de Deus, mas contra os filhos, entende? Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará as imagens e atentará para o próprio fígado. Eles vão usar a profecia, usando das suas maus lembranças, daquilo que ele viu na vida dele, que ele não quis ver, que ele não quis entender, agora ele vai jogar para fora como se ele entendesse. Então tudo ele está prevenindo os filhos, mas contra. Olha, esse teu amigo não é teu amigo, tu não tem amigo. Olha, seus amigos só dão valor a você pelo que você tem. Então, ele deu valor às pessoas pelo que as pessoas tinham. Então, eles vão dizer, seus amigos só dão valor a você pelo que você tem. Não pense que você tem amigo, porque ninguém tem amigo. Então, por isso Deus explica que tudo que sai da boca desses pais, tudo é o pecado da extrema iniquidade. Então, quando ele vê que ele está falando e está vendo que ele tem razão com a fala, ele vai dizer, tá vendo aí? Ele vai se alegrar. O júbilo vai vir na face dele, na razão dele. Mas quando você começa a conhecer que o pai tá errado, que ele não tá muito certo no que ele fala, que ele tá sempre do contra, que você vai avisar, ele vai ficar irado. Ele vai ficar indignado com você. Então você vai tentar limitar, mas ele vai ficar com mais raiva de você. Quem é você para botar controle em mim, né? Você quer dizer o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que saber? Você que está enganado, filho. Então começa a quebrar a cara com os amigos. Começa a ver na vida dos filhos como se a palavra dos pais tem valor, tem poder por conta das iniquidades. Entende o que Deus está explicando aqui? Então são profetas que profetizam pelo seu próprio fígado. Entendeu, né? Então, prosseguindo. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar aos capitães, para abrirem a boca, ordenando a matança. Então, eles matam os filhos espiritualmente, quando não mata mesmo pela matéria, né? Porque Deus, ele não cumpre sempre a palavra dos pais, ele vai protegendo, porque a palavra final vem de Deus e não dos pais. Se tudo que a minha mãe falou comigo tivesse acontecido, eu não estava mais viva. Ela profetizou na minha vida estrupo, perca financeira, queda repentina, que eu ia perder tudo. Tudo ela profetizava na minha vida. E Deus apaziguando ali. Entendeu? Deus, ele não cumpre a palavra em todo sentido, mas algumas coisas que ele vai cumprir na vida dos filhos é para que os filhos busquem esse tipo de entendimento. Que a palavra tem poder, mas a última palavra vem de Deus e não dos pais. Os pais, eles vão profetizar como o profeta da Babilônia pelo interesse, por uma vantagem. Por isso ele está querendo controlar o filho. O filho só tem sentido para ele, valor para ele, se fizer o que ele quer. Não fazendo, você não fazendo o que o seu pai e sua mãe quer, ele já vai desvalorizar. Ele já vai maltratar. Ele já vai castigar, ele vai punir esses filhos. Então, em algum momento os filhos vão ver, eu conheço várias pessoas que disseram para mim, olha, tudo que a minha mãe fala, acontece. E eu disse, busque a Deus. Você não vai conseguir se livrar disso tão fácil. Pessoas que já pararam até em hospício. Eu conheci pessoas que pararam em hospício, foram internadas no hospício de louca, né? E quando saiu, e a vida dela vive assim, ó. A pessoa vive como um papel. Os filhos vivem e eles dizem, tudo que meu pai fala contra mim, tudo que minha mãe fala, eu vi que aconteceu. Então eles não sabem sobre Deus. Porque que mãe é essa? Que pai é esse? Que tudo que fala acontece, mas só fala contra. Só fala o que é ruim. Só prevê o mal. É isso que Deus está explicando aqui. São profetas da Babilônia. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os capitães, para abrirem a boca, ordenando a matança, para levantarem a voz com júbilo. Ó, tá matando e ainda tá jubilando.
Ainda está se alegrando com a palavra. Eu não disse a você? Você não quis fazer o que eu quis? Bem feito. Você achou que você tinha amigo? O povo só lhe dá valor um pouco pelo que você tinha. Então, tudo que ele fala é o sentido da vida dele. Ele fala pelo sentido da vida dele. Entende? Então, eles estão ordenando a matança para levantarem a voz com júbilo, para porem um arieste contra as portas, para levantarem trincheiras. Quer dizer, quando fala trincheiras, os filhos estão cercados. Os filhos vão estar cercados pelas iniquidades, pelo sentimento e pelo poder da palavra dos pais, para edificarem baluartes. O que quer dizer um baluarte? Edificar baluarte. O filho está cercado. O sentimento já está dentro do filho, a palavra do pai tem poder. Então, os filhos vão dizer, meu Deus, eu tenho que estar fazendo o tempo todo, agradando esse pai. Eu tenho que estar o tempo todo bajulando esse pai, para ele não se voltar contra mim. Porque o que ele fala, né? O que ele fala é como se fosse um decreto no mundo espiritual. Você fica como se fosse numa trincheira. Numa trincheira. Por isso Deus explica isso. Para edificarem baluartes. Isso será como adivinhação vã. São adivinhações vã. Eles vão dizer que Deus está com ele, mas ele está usando a palavra de Deus contra os filhos. Entenda bem a leitura. Isso será como adivinhação vã aos olhos daqueles que lhe fizeram juramento. Mas ele se lembrará da iniquidade para que sejam apanhados. Ele quer mesmo é que a palavra dele se cumpra contra os filhos. Ele quer ver valor na palavra, sentido com a palavra. Olha, aí você vai pagar o que você está fazendo comigo. Isso que você está fazendo comigo, ele está o tempo todo punindo, castigando. Entende? Portanto, assim diz o Senhor Deus. Visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que vieste em memória, serei apanhado com a mão. Sereis apanhado com a mão. No início, o pai ou a mãe, quando ela é narcisista, ela vai jubilar, ela vai se alegrar ao ver que a palavra dele se cumpriu. Mas depois ele vai ver que ele é castigado com a palavra. Eles são apanhados com a própria mão, porque eles não quiseram saber sobre a palavra, não quiseram saber sobre o pecado, vivia profanando, falando, criticando, murmurando, se vitimizando a vida toda. Então eles vão perder o sentido com a palavra. Eles vão perdendo os sentidos com a palavra. Descobrindo as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que vieste em memória, sereis apanhado com a mão. E tu, ó profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade. Ele já vive no tempo da extrema iniquidade. Então, no começo você vai achar que é sobre Deus, né? No começo você vai acreditar, eu tenho que ouvir o meu pai. Eu tenho que ouvir a minha mãe, eu tenho que valorizar mais os meus pais. Mas você vai começar a perceber, ao você conviver e tentar agradar esse pai ou essa mãe quando é narcisista, a indignação que ela vive. A indignação, a insatisfação que ele vive, porque você não consegue agradar. Que é como se você não estivesse fazendo mais do que a sua obrigação. Por quê? Porque Deus explica assim. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. A razão muda. Ele tira o diadema e a coroa, ele tem a razão de viver, mas ele não quer dar razão de você viver. Você tem que viver por uma razão que é ele. Então, no início, você vai se aquebrantar. Você vai se achegar para esse pai e para essa mãe. Você vai tentar agradar esse pai e essa mãe, mas você vai começar a cair em contradição. Você começa a perceber que cai em contradição. Porque, meu Deus, eu estou tentando agradar, eu estou tentando conviver, mas... Porque remove o diadema e tira a coroa. Porque ele tinha razão. Ele tem razão, mas você não. Entendeu na leitura? Você não tem razão nenhuma. Eu estou querendo o seu bem. Eu falo para o seu bem. Falando contra
Como é que crê em Deus? Que Deus é esse? É o Deus do contra? Deus diz, ele vive profanando a palavra de Deus. Ele vive profanando a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés, porei aquela coroa e ela não será, não mais será. Ela vai perder. Ele depois perde a razão na indignação, porque Deus diz, eu vou botar ele em cativeiro. Eu vou jogar ele no castigo, para ele entender que ele não pode ser mais do que Deus. A palavra de Deus é a última palavra. A última palavra vem de Deus e não do pai e da mãe. Veja bem o que Deus está explicando aqui na leitura. Até que venha aquela a que pertence de direito. A ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, acerca dos filhos de Amon e acerca do seu opróbrio. Quer dizer, opróbrio é vergonha. Acerca das suas vergonhas. Eles não quis lembrar, eles não quis saber, eles não quis entender. Mas agora na vida dos filhos ele vai dizer entender, ele vai dizer querer saber, ele vai querer profanar e ainda jubilar com a palavra. E ainda jubilar com a palavra. Porque Deus diz, no início, ao revés, ele vai ver que a palavra dele tem algum sentido. E por que ele não cumpre a palavra? E por que ele não teme a palavra? E por que ele não se submete a Deus? Entende o que é que Deus está explicando aqui? Então Deus diz, porque ele vive no opróbrio. Dizes, pois, a espada está desembanhada, polida para a matança, para consumir, pois está reluzente. Os filhos já estão começando a perceber que não tem sentido a palavra para ele. A palavra só tem sentido pela boca dele. Só ele tem razão no que ele fala. Só ele tem sentido com o que ele fala. Por isso Deus diz, ao revés, a espada está reluzente. Você vai perceber. Está brilhando a soberba, o orgulho, as iniquidades, está em extremo na vida desses pais. Entende? Entretanto, te profetizaram vaidade. Quer dizer, não tem nada de profeta. Não tem nada de profecia. Então esse pai vai dizer assim, ai daquilo que eu falar, hein? Porque tudo que eu falo eu vejo. Entende? Você diz, meu Deus, quer dizer que é um Deus próprio. É um Deus que ele criou na cabeça dele, que ele fantasiou para ele. Entende? Entretanto, te profetizam vaidade, de adivinhações mentira. De adivinhações. Por que é que no começo parece que é sobre Deus? São adivinhações mentirosas. Eles estão acumulados de profanação, vive no opróbrio, na vergonha, escondeu as suas próprias vergonhas e agora ele está jogando para fora a prestação na vida dos filhos. Que sabe que o povo só dá valor ao filho porque o filho tem um dinheirinho, que o filho, se for vaidoso, quer ser melhor do que todo mundo porque tem um carrinho. Carro, ó, cuidado, que o carro é uma faca de dois gumes, tanto ele lhe ajuda como ele pode destruir a sua vida. Você diz, meu Deus, a pessoa fala cada coisa, ele fala para ofender, ele fala para desfazer, ele fala para desmoralizar, ele fala para jogar medo nos filhos, medo na mulher, medo, ele tem o medo dentro dele, entende? Então, entretanto, te profetizaram vaidade, te adivinharam mentira, para te porem no pescoço dos ímpios, porque são ímpios. Daqueles que estão mortos espiritualmente. Eles querem pendurar o outro no pescoço. Ele criou um Deus para satisfazer o ego dele, a vontade dele. Então a palavra só tem sentido se for a favor dele. Isso pode ser marido narcisista, filhos narcisistas, você não pode, pais narcisistas, você não pode dizer o defeito dele, mas ele vai estar dizendo o seu defeito. Ele vai estar lhe rebaixando, entende? Ele vai estar lhe controlando. Ele vai estar dizendo que a palavra tem sentido. Veja que o que eu falo acontece, hein?
são profetas da Babilônia, são pessoas interesseiras, mentirosas. Então, no início, você acredita que é sobre Deus, porque você não conhece o Deus da verdade. O Deus que mostra para você sobre a verdade. Porque eles não querem sentir nem o que você fala, ele ignora. Para ele não tem sentido o que você fala. Ele cria uma razão para ele com a fala. Então Deus diz, né? Daqueles que estão mortos, cujo dia veio no tempo da iniquidade final. Você vai ver no final esse tipo de profecia. Esse tipo de profeta da Babilônia. Tornem a tua espada, a sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento. Eu te julgarei. Deus diz aqui. Eu vou julgar a sua casa, eu vou julgar você. Eu vou fazer todos ver quem é você, se você não se dobrar e não se submeter ao poder de Deus. À palavra de Deus. A gente tem que se submeter à palavra de Deus e obedecer a um Deus que criou todas as leis e todas as regras. E não eu criar a minha regra. Entenda o que é que Deus explica. Porque tanta desunião entre pais e filhos. Porque as pessoas não creem que a palavra tem poder. Entende? Então, torne a tua espada, a sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento. Eu te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação. Assoprarei contra ti o fogo do meu furor. Entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventadores de destruição. Então, por que é que eles não conseguem ouvir a verdade? Porque a verdade é deles. Porque essa verdade que eles criam são pelo benefício próprio. Tem uma razão própria, tem um valor próprio. Então, os filhos não conseguem fugir dessa indignação. Os pais vivem indignados, então os pais que vivem indignados, eles estão contra os filhos. Eles vão ser jogados contra os filhos. Então Deus diz, ao fogo servirás para consumir o teu sangue e estará no meio da terra. Já não será mais lembrado. Os filhos vão começar a esquecer desses pais. Ó, não vou levar para lugar nenhum. Ó, eu vou fazer o meu papel de filho. Ele não muda. Meu pai não muda quando é narcisista. Minha mãe não quer mudar, não quer ouvir, não quer entender. Então, eles percebem que para sobreviver, eles vão ter que impor algum limite. Eu vou ter que impor algum limite na vida da minha mãe ou na vida do meu pai. Porque toda vez que ele se aproxima, ele quer conviver, mas da forma que eles já são. Porque eles não limitam a palavra. Eles não têm a palavra, ele não vê sentido com a palavra. Ele usa a palavra contra o filho, para desfazer, para desmoralizar, para rebaixar, para controlar. Usa o medo como se fosse uma preocupação na vida dos filhos. Então ele está jogando contra e ainda se jubilando, que são profetas. Que tem quem me diga as coisas, hein? Sempre teve quem me dissesse, eu não preciso. No começo, quando eu via esse tipo de premonição, meu Deus, só prevê o mal. Só vê o que vai acontecer de ruim na minha vida. Quer dizer que Deus não tem nada de bom para mim. E eu tinha que esconder o que eu vivia de bom, porque quando vê alguma coisa de bom, quer dizer, a mãe ainda está desfazendo. Quando a mãe é narcisista, ela diz, você está se exibindo. Você está querendo ser melhor do que todo mundo que comprou um carrinho? Um carro é bom, mas você pode morrer dentro dele. Cadê o temor da palavra? Cadê o temor? Cadê Deus nisso? Entende? Que Deus diz, eles vivem pelo opróbrio, pela própria vergonha, fugiram do próprio sentimento, buscaram uma razão de viver sem querer entender a própria visão. Então, na extrema iniquidade, a espada vai estar reluzente. Você não consegue entender pela visão. Você não consegue entender a razão. No início você diz, meu pai me ama tanto, minha mãe me ama tanto, que quer me controlar. Você acredita que é amor. Você acredita que isso tem algum sentimento bom por trás disso. Porque você não tem maturidade o suficiente para entender sobre as iniquidades. Entende? Ao fogo servirás para ser consumido. O teu sangue estará no meio da terra, já não será mais lembrado.
porque eu, o Senhor, o disse. Deus diz, eu sou o dono da última palavra. E não você. Quer dizer que a palavra só tem sentido para você? A palavra só tem valor na sua boca? Você cria um sentido com a palavra? Quer dizer, na hora de falar contra, você tem favor com a palavra. Você quer jubilar com a palavra. Entende? Mas você não teme a Deus, você não se submete a Deus, a palavra você nunca erra com a palavra. Você sempre está certo. Então, as pessoas que vão lhe conhecendo, que vão conhecendo esse pai ou essa mãe que são narcisistas, vão vendo a necessidade de excluir você, de esconder de você a vida. Porque ele não consegue mais, o filho não consegue mais entender pela visão a razão. Entende? Porque a pessoa não quis se submeter a Deus, não quis ser tratado, ignorou as suas próprias iniquidades, agora está buscando uma razão com a fala. Mas essa razão, quer dizer, se a sua mãe, ela viajava, ela trabalhava, quando ela vê o filho trabalhando, ela vai chamar o filho de ganancioso. Ela era vaidosa, altamente vaidosa, vivia viajando, ela vai dizer, o meu filho, ela vive viajando, não quer ter compromisso, abandona a casa. Quer dizer, ela está falando contra o filho tudo aquilo que ele já fez. Tudo aquilo que ele faz. Como o filho vai escapar das iniquidades do pai? É isso que Deus explicou aqui. Como é que os filhos vão escapar dessas iniquidades que são do pai? Quer dizer, a mãe buscou uma razão. Então ela está profetizando o mal na vida dos filhos. Ainda está jogando a maldade, a destruição. Quer dizer, você deixa seus filhos na casa do povo? Filho que dorme na casa do povo pode chegar estrupado. Viu? Que você deixa os seus filhos na casa do povo para dar uma que está trabalhando, que está viajando, escoviteando no mundo, coisa do que ela faz e do que ela fez. Ela teve uma razão, mas agora na sua razão, para limitar, para controlar, ela vai buscar uma razão com a palavra, mas ela só vê destruição. O pai e a mãe só vê destruição naquela vida. Por isso ele está sempre do contra, porque vive indignado, insatisfeito, está buscando uma razão de se satisfazer para entender. Quer se agarrar, são pessoas idólatras. Quer se agarrar num sentido próprio, numa razão própria, num amor próprio. Vive escondendo os seus próprios opróbrios, buscando uma razão de viver, mas na comunicação, naquele relacionamento que ele começa a se relacionar com você, ele não vai conseguir deter o sentimento, a fala. Por isso Deus diz, nas extremas iniquidades, todos os atos dele vai profanar. Vai profanar, é uma pessoa que está profanando tudo que está vendo. Porque se você está vivendo a sua vida, mas não é em função dele, em razão dele, ele vai desfazer de você. Então, na vez dele, ele viu uma razão. Na sua, ele não vai dar razão. Por isso Deus explicou, tira a coroa e remove. Tira o diadema e remove a coroa. Como assim agora ele está vendo o filho vivendo uma vida independente, progredindo, evoluindo? Ele vai estar agora prevenindo, usando as maus premonições. As maus premonições, porque ele está se comparando. Porque ele não consegue ver. Porque ele quer controlar. São pessoas idólatras, são pessoas mentirosas. Entende o que Deus explica? Então profetiza com mentiras. Então no início o filho diz, tudo que meu pai fala eu vi. Tudo que minha mãe fala aconteceu. Você já começa a esconder sua vida. Ele jubila com isso. Ele vê razão nisso. Então Deus explica. Ao revés, você vai ver. Com as 3 experiências, você vai ver que ao mesmo tempo que ele tem razão, você vai querer dar razão, mas vai voltar a indignação. Porque você vai tentar conviver, mas ele nunca vai agradar essa pessoa. Porque ela já está no juízo de Deus. Deus está julgando ela. Deus está julgando ela e ela está tomando isso como um júbilo. Ela está tendo prazer
na indignação, na insatisfação, ao limitar, ao controlar o filho. Então ele está prevendo a destruição dos próprios filhos. Olha como é grave. Então são profetas da Babilônia. São pessoas que vivem pelo interesse próprio, por uma razão própria. Eles não têm sentimento mais. Ele busca uma razão de viver na visão. É por isso que você não consegue entender. Por que é que o meu pai fazia e quando eu vou fazer, agora ele está sendo contra mim? Por que é que para ele tinha valor, para mim não tem valor? Entende? Então a sua vaidade, ele vai desfazer da sua vaidade, ele vai desfazer da sua capacidade de trabalhar. Quando você é aquela pessoa trabalhadora, aquela pessoa desenrolada, aquela pessoa que produz, ele vai dizer que você é interesseira, que você é gananciosa, que você é mentirosa, que você não tem amigo nenhum. Ele não teve amigo, ele lidou com as pessoas de falsidade para sugar as pessoas. Ele vai dizer para os filhos, ó, esses seus amigos aí só dá valor a você pelo que você tem, viu? Se ligue. Então ele já está prevendo o mal na vida dos filhos. Os filhos, quando começam a quebrar a cara com os amigos, diz, meu pai bem que avisou. Minha mãe bem que avisou. Então parece profecia. Entendeu o que Deus explicou aqui? Parece que foi uma profecia, que os pais Deus falou para os pais que os amigos eram falsos, que os amigos, a palavra tem poder, vai ter sentido com a palavra, e ele vai jubilar. Ele vai jubilar, porque ele escondeu escondeu o seu opróbrio, a sua vergonha, e está usando agora o seu sentimento, porque o mundo espiritual é a respeito de sentimento que Deus explica. Como é que você vai deter o sentimento de uma pessoa que ela não tem sentimento por você? Ela não tem sentimento por você. Como é que ela vai mudar esse sentimento se ela aprendeu a tanger os sentimentos? Fingir ter sentimentos. Buscando uma razão de entender, vivendo apenas pelo ver. Entende o que Deus explicou? Porque se a pessoa ignorar a palavra, ela não sabe nem o que ela sente. Ela não sabe nem o que ela vê. Ela escondeu os seus opróbrios, quer dizer, não quis saber a razão porque vivia ganhando, perdendo e adoecendo, mas em você ela já vai espiritualizar. Ela já vai dizer que entende o que ela está vendo. Então os filhos vão viver nessa trincheira. É tipo uma trincheira, meu Deus, eu não tenho saída. Porque eu tenho que viver para essa mãe que é narcisista. Eu tenho que viver em função de agradar esse pai ou essa mãe que é narcisista. Quer dizer que Deus só é por ela? Ou por ele? Por mim não fala comigo? Não me responde, não me livra? Você não tem como você entender isso enquanto você é uma pessoa madura. Se você vem de um lado disfuncional. Se você tem pais narcisistas que não crê no poder da palavra, mas usa a palavra contra você. Então, como é que você vai se defender? Com essa palavra, a palavra dos pais, você vai ter que se submeter ao poder extremo de Deus. Você vai ter que se submeter a Deus e dizer, Deus me ensina como é que funciona a palavra. Eu quero ser remido. Eu quero esse Deus que explica sobre a verdade, porque eu não entendo essa verdade. Porque é que eu tento me relacionar. Eu tento passar amor para essa pessoa, mas o amor dela é se ela estiver controlando, limitando, desfazendo, desmotivando, criando uma vantagem própria, uma razão própria, uma visão própria, porque a palavra só tem sentido se for para ele, a favor dele. Ele armou um baluarte, uma trincheira que o que você fala não tem sentido para ele. É ou não é assim se você tem pai narcisista? O que você fala, ele diz que você não entende o que você fala. Que você não sabe o que você fala. Que você quer ser melhor. Tudo aquilo que ele é, ele diz que é você que é. Ele não acredita em ninguém. Ele não valoriza você, mas quer ser valorizado. Ele não respeita, mas quer ser respeitado. Mas ele vai estar o tempo todo desfazendo de todo mundo. Criticando todo mundo. Entende por que você não consegue entender? Porque a pessoa que ela é assim, ela não tem sentimentos. Ela não tem sentidos mais. Ela não tem mais os sentidos aguçados. Ela não tem afeto pela outra pessoa.
Ela não tem, por isso que para ele a palavra quer dizer, ele mesmo rebaixa, ele mesmo humilha, ele prevê o seu mal. Ele vai dizer que você vai perder, que você vai pagar o que você está fazendo com ele. Como é uma pessoa que tem sentimento? Como? Eu pergunto a você, se você conviveu com pais que são narcisistas, você agora vai entender sobre a razão da fala. Como? Essa palavra só tem sentido se for para ele? Então Deus explica, já que ele tem sentido com a palavra, ele vai revés, você vai ver que ele vai tirar o diadema, arrancar o diadema e tirar a coroa. É quando você, que é filho, começa a ver nesse pai que ele fazia tudo, mas agora ele não quer que você faça nada do que ele fez. Ele não vê sentido ao você fazer. Ele fez, mas você não deve fazer. Ele foi vaidoso, mas ele está desfazendo a sua vaidade. Ele foi trabalhador, mas agora ele vê o seu trabalho como usura, como cobiça. Entende? Tudo ele está vendo de forma diferente. Ele está buscando em você uma forma de desfazer de você. Ah, você está achando que você é alguma coisa pelo que você tem, porque você tem um carrinho? O carro é uma faca de 2 gumes, era isso que eu via. Do mesmo jeito que ela serve para levar você para os cantos, se ela pegar fogo com você dentro, se você não sair correndo, para que serve esse carro? Eu digo, meu Deus, ela só prevê o mal. Ela só vê o mal em mim, ela só vê o mal que está para acontecer na minha vida. Misericórdia, eu ficava sem entender. Por quê? Porque eu não buscava entender o que era o sentido da palavra, a razão da fala de uma pessoa. O que se comunica quando sai a respeito de um sentimento corrompido dentro de uma pessoa. Uma pessoa que ela é corrupta emocionalmente. Por quê? Porque ela só tem sentimento nela. Só tem sentido nela. A fala, só quem tem razão com a fala é ela. Ela tem razão em falar, ela tem razão em desfazer. Ela não precisa entender, ela não precisa crer em você. Ela não precisa crer em você. Por quê? Porque é o espírito mentiroso. Entende? O mentiroso, a pessoa que ela gosta de mentir, ela joga contra você, mas ela vai buscar uma razão em você para que você entenda que o que ela está falando é para o seu bem. Mas se você teve alguma visão que esse bem que ela criou na cabeça dela, que é bem para você, ela fez, mas ela não quer que você faça, é a corrupção do coração. Então ela vai distorcer a visão. Por isso Deus diz, arranca o diadema e desfaz da coroa. Ele já não tem mais sentido com aquela vaidade dele, com o trabalho. Quer dizer, ele mudou, ele quer mudar você também. Antes do tempo, fora do tempo. Porque ele mudou com a idade, quebrou a cara, não conseguiu fluir. Agora ele vai tentar controlar o filho para que o filho não flua, não evolua, não tenha amigos, não entenda, não saiba. Então ele vai estar premunindo. Entendeu o que Deus explicou da profecia da Babilônia? São profetas mentirosos. São pessoas corruptas. Então ele pode até aceitar Jesus, mas se ele não sabe o que é arrependimento, ele não vai ser remido. Uma pessoa que ela não quer se ver, que ela não quer entender, que ela não quer saber, ela não é remida. Ela pode aceitar Jesus, tá dentro da igreja, louvando, cantando, profetizando. Mas Deus explica, se não se arrepender, não vai entender. Vai ter que se arrepender, vai ter que ser remido. A pessoa tem que buscar essa remissão. Se a pessoa ressente com o que ouve, ela só crê na palavra dela. Só tem sentido nela. O sentimento é ela. Ela tem poder. Entendeu na leitura que Deus explicou aqui? Ela quer ter poder. Você não tem que querer poder. Ela não vê sentido em você. Então ela vai buscar o sentido dela, é buscar você para satisfazer a eles. Então eles vão fingir que creem em Deus, mas limitando Deus. Porque uma pessoa que não quer ouvir, ela não quer ouvir quem ela é, como é que ela vai ser remida? Como é que a pessoa vai ser lavada? Se Deus diz, conheça-te a verdade e a verdade te liberta. A pessoa não quer sentir quem ela é. Ela escondeu quem ela é. Ela tangeu os sentimentos. Ela converteu o sentimento no prazer de viver. Então, na extrema iniquidade,
Deus diz, todos os seus atos vai denunciar a sua própria profanação. São pessoas que você vai perceber que são desbocudas, que não tem limites com a palavra. Quando ela botar para falar, ela não tá nem aí com a palavra. Se ela erra com a palavra, se ela desfaz, se ela rebaixa, se ela humilha, esse é o prazer dela. São pessoas narcisistas. Entende? São pessoas que vivem na extremidade das suas próprias iniquidades. Então os filhos vão ver. Os religiosos podem até não ver na rua. Porque na rua ele é uma flor de formosura. Mas dentro é um pão bolorento. Quem convive sabe. E quando o filho vai dizer, muitas vezes ele vai dizer, você está me julgando pelo meu passado. Você que não esquece o meu passado. Você que não me perdoou. Mas pergunte a ele do que é que ele precisou do perdão. Onde foi que ele errou? Se a pessoa não quer se ver onde errou, ela vai viver pela sua própria profanação. Entende? Então eu peço para você, não sei se você conhece pessoas que vivem profanando os próprios filhos. Então quando a Bíblia fala aqui em profanação, ele está desfazendo da verdade, porque ele criou uma verdade para ele. Por isso é que ele está sendo contra os filhos. Por isso é que ele não consegue mais ter uma boa comunicação com esses filhos. Então ele vai estar mentindo para os filhos, criando um sentimento, criando uma razão e profanando a vida dos filhos pela extrema iniquidade. Em todas as ações, os filhos vão ver nos pais os atos dos seus próprios pecados. Foi o que eu li para você. Caso você tenha a Bíblia, você pode refletir na leitura, que isso está escrito em Ezequiel 21, do 21 em diante. Entende? Toda essa declaração da extrema iniquidade da vida dos filhos, da vida dos pais, que vão para a vida dos filhos. Então, mesmo ele vendo, os filhos vivendo aquilo que ele já viveu, aquilo que um dia ele teve razão, agora ele vai desfazer dos próprios filhos. Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.